Bom dia, igreja, paz, seja convosco, amém? Hoje eu não vou falar, não vou fazer repetir não, porque parece que todo mundo está com energia hoje, amém? Mantenha-se de pé, vamos ler em Atos 7, 54. Eu confesso para vocês que, my God, não tem sido fácil eu preparar uma mensagem para pregar. Pastor, no meio da semana, e aí, já tem a palavra? E eu, não tenho. Mas Deus me ajudou, né? Tá um pouquinho difícil, né, hoje para mim. Eu não posso olhar para o pastor porque... Mas, amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Atos 7, 54, eu vi uma misericórdia. A gente vai até o versículo 3 do capítulo 8. Atos 7, 54. Diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim, todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa me usar conforme o Teu querer, Pai. E que essa palavra, Senhor, venha, Pai, confirmar orações, responder orações, Deus. E não somente isso, mas para nos tratar, Deus. E que tudo aqui, Senhor, seja falado, tudo que for falado, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podem sentar. Então, essa passagem que a gente leu é sobre o primeiro mártir, que é Estevão. Ele foi um dos 7 diáconos elegido em Atos 6. E nesse cenário aqui, Estevão ele estava se defendendo no Sinédrio, no capítulo 7, porque ele foi preso. E a palavra de Deus fala que ele era cheio do Espírito, e o capítulo 7 ele fala muita coisa. E quando ele termina de falar, os fariseus, eles ficam muito bravos com ele. A gente leu aqui, eles arrastaram ele, levaram ele para fora da cidade, apedrejaram ele até ele morrer. E o capítulo 7 termina com a morte de Estevão. E nisso, com a morte dele, a gente conhece Paulo, ou que aqui, né, é Saulo. E Paulo, ele era um cara terrível, nossa. Não que a gente é perfeito, né? Mas aqui eu estava lendo, assim, esse cara era agente de Satanás contra a igreja. E nisso, Paulo, ele é conhecido por perseguir a igreja, sabe? A gente leu aqui no final, ele arrastou pessoas para fora da casa dele, sabe? Crentes, homens e mulheres, sabe? Levava eles presos e... As pessoas acabavam morrendo porque, tipo assim, a perseguição contra a igreja, principalmente após a morte de Jesus, começou assim, bem crazy. E aí,
Paulo, a Bíblia fala que ele tinha zelo pela lei de Deus, né? Ele queria acabar com a seita, que é o Evangelho de Cristo. E eu queria trazer alguns fatos bíblicos sobre Paulo, para que todos vocês entendessem o poder de Cristo e como a alma dele foi uma vitória enorme para o céu. Então, tudo isso que eu estou falando, você pode achar em Atos, você pode achar em Filipenses. Paulo, ele era da tribo de Benjamim. A linhagem dele era tão certinho quando ele escreve Filipenses, ele fala que ele é o hebreu dos hebreus, por causa da linhagem dele. E Paulo, ele foi circuncidado de acordo com a lei do 8º dia. E ele era um fariseu. O pai dele era um fariseu. Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era, na época, o rabino mais respeitado. Paulo, ele era bem avançado no judaísmo, sabe? Ele era muito bom, assim, ele defendia as tradições antigas. E Paulo, ele tinha cidadania romana, que dava para ele direitos bem raros, assim, que depois, futuramente, no ministério, bem estudado. Então, possivelmente tinha a cidadania mais forte da época. Então, algo impressionante que, quando eu estava lendo sobre tudo isso, sobre Paulo, é que às vezes a criação acha que é maior que o Criador, né? Só que daí Deus entra e quando Jesus chega, não tem como você resistir a Ele. E nisso eu queria ler Atos 9. Então, a minha Bíblia é hiper gigante, então não preciso nem virar a folha. Mas Atos 9, a gente vai ler do 1 até o 9. Que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Então aqui, Paulo, ele era perseguidor da igreja, ele teve um encontro sobrenatural com Cristo, se tornou seguidor de Cristo, e mais para frente, no versículo 7, Paulo, ele recebe a vista dele de novo, ele foi batizado no Espírito. E o tema da mensagem de hoje é: a presença de Deus transforma vidas. E nessa manhã, Deus trouxe para mim, para entregar a vocês um dos maiores exemplos de que Deus transforma vidas. Sabe, isso nos ensina muitas coisas sobre o poder de Deus. E eu acho que um dos maiores ensinamentos que para mim veio assim como um tapão na cara é que a gente não tem o poder para escolher quem pode ser salvo por Cristo ou não. E às vezes a gente, como cristão, a gente esquece de onde Cristo nos tirou e a gente aponta o dedo muito rápido para as pessoas. Sabe, um exemplo que
eu tenho, assim, é que a pessoa, por exemplo, pode estar bem profunda, assim, no ocultismo, pode ser espírita, sabe? Pode participar da igreja luciferiana. Aí a pessoa vem, ela, sabe, ataca pastores, líderes, casamentos, famílias, crianças, faz tudo. Aí entra na igreja e você sabe que essa pessoa faz e você fica com raiva. E se vocês for que nem eu, se alguém tiver o temperamento que nem eu, você já quer entrar em batalha e já quer cortar e já quer, sabe? Mas daí a gente fica tão emocionado que a gente esquece que aquela pessoa, na verdade, a nossa luta não é contra aquela pessoa. Mas como Efésios 6:12 diz, que a nossa luta não é contra nem carne e nem sangue, e sim contra os potestades e principados que estão nos ares celestiais. Então a gente fica emocionado e a gente esquece que aquela pessoa é uma alma, sabe, presa pelo diabo, preso na escravidão do pecado. E aí a gente começa assim a se emocionar e a gente esquece que tipo assim, a gente não tem que ir contra aquela pessoa. A gente tem que ir contra o que está dentro daquela pessoa. E aí a gente fica assim, e aí a gente quer que Deus acabe com aquela pessoa, mas na verdade não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer de você. Eu não estou falando que não é para lutar. Não estou falando que é para você simplesmente assim, deixar passar assim, mas a tua guerra não é contra a pessoa. A tua raiva não deve ser contra aquela pessoa que te fez o mal. Porque na verdade não é aquela pessoa. Sim, tem gente que já se entregou para o inimigo, sabe? Que, assim, tem gente, eu creio que é muito pouco, sabe? O número de gente que já blasfemou contra o Espírito Santo. Mas a gente não deve ser assim, pensar assim, agir assim. E o exemplo que Deus me deu, Deus trabalha comigo em exemplo. Tudo é exemplo, tudo é, sabe aquela coisa? Agora vai. Sabe aquele presidente que você não suporta nem olhar na TV? Eu não preciso nem falar o nome, que metade da igreja já pensou em um? Sabe o Xandão, que todo mundo ama falar mal? Que todo mundo gosta de Sabe que ele é um tipo de Saulo? Que persegue a igreja? Você sabia que ele é uma alma perdida? Você já parou para, assim, analisar que, tipo assim, ok, você não gosta dele, mas ele também é uma alma? E aqui, Deus, ele me fez pensar. Porque eu posso dizer artistas, políticos e celebridades que eu não gosto, mas que daí Deus, ele traz para minha cabeça. E ele fala, você não acha que você está escolhendo quem pode ser salvo por Deus ou não? Quem pode ser alcançado pela graça ou não? A gente fica com tanta raiva das coisas que essas pessoas fazem no nosso país, contra a igreja, contra nossos familiares, porque tudo afeta. E a gente fica com tanta raiva que a gente esquece que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Sabe que muitas pessoas ruins que você vê na TV, aquela pessoa que te feriu, você vai encontrar aquela pessoa salva quando Jesus voltar? Já parou para pensar nisso? Aquela pessoa que você tem raiva, Jesus encontra aquela pessoa e você nem imagina. Aí quando Jesus voltar, você vai ver aquela pessoa assim, você fala assim, oh my God. Jamais. Jamais você pensaria, sabe? E quando a gente gosta de pregar sobre o espírita que se converteu, a gente gosta de ver a história do satanista que se converteu e a igreja se alegra, e daí na hora que chega a vez daquela pessoa que te feriu, daquele celebridade, daquele ator, daquele político improvável, a gente tem 1001 críticas. E essa atitude que a igreja tem, porque a igreja não é essas paredes, somos nós. E eu falo nós porque Deus também me confrontou. É a mesma atitude que os fariseus tinham. É o mesmo. E a gente lê muito sobre Jesus acabando com os fariseus e ganhando em debate, falando assim, seus bando de hipócrita. Daí a gente esquece que ele está falando com nós também. Um dia o Wendel mandou para mim, não fecha a cara não. Ele mandou para mim, Mateus 23, foi Mateus 23? Véi, ele falou que não mandou de propósito para mim. Mas quando eu li, Jesus estava aqui,
só batendo assim, os fariseus apanhando de Jesus, e eu estava lendo e eu estava apanhando junto com eles. Porque a gente não aceita, sabe? Muitas das vezes, quando entra sobre o tópico de salvação, internamente a gente gosta de falar, Jesus é por todo mundo, mas aí quando chega todo mundo, a gente não quer todo mundo, e a gente escolhe exclusividade que nem os fariseus escolhiam exclusividade com a lei de Deus. Sabe, os mesmos fariseus que mandaram matar Jesus, Paulo fez parte dessa turma. Não que eu estou falando que ele estava lá, mas ele era um fariseu. E Jesus, ele sabia de tudo isso. Jesus sabia de tudo, toda a perseguição que Paulo ia fazer. Jesus, ele sabia de tudo, todos os erros que Paulo ia cometer contra pessoas, contra Jesus mesmo. Só que mesmo assim ele escolheu Paulo. E ele faz a mesma coisa comigo, com você e com aquela pessoa lá de fora. E eu queria ler Romanos 3:23. 3:23 até o 28. Aí o primeiro versículo eu queria que todos lessem comigo. Está aqui no telão. Tá, 1, 2, 3, já. Pois todos pecaram e da glória de Deus. Fica nesse versículo, volta. Aqui não está aqui, ó. Pois alguns, sabe, os macumbeiros, pois os satanistas. Não, aqui está. Pois todos. Sabe o que é todos? É até o crentão que você acha que não tem nem pecado. Todos, próximo versículo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de tudo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E sabe a pergunta que Deus ele fez no meu coração, que Ele está fazendo no teu também, nessa manhã? Quem sou eu e quem é você para escolher quem recebe a graça ou não? Do mesmo jeito que os fariseus tinham zelo sobre a lei de Deus, a gente tem zelo sobre a graça de Cristo. Mas sabe o que é a parte linda sobre tudo isso? Jesus, Ele perdoa a gente. Ele perdoa a gente por todo o mal falar. Ele perdoa a gente por todo o mal olhar. Sabe, Ele perdoa a gente por toda a fofoca, mal agir que a gente faz contra uma pessoa. Não porque Deus aceita, mas sim porque Ele não olha você agora. Ele olha o que você vai fazer para o reino. Ele olha você transformado. Ele tem tanta misericórdia pelo o sangue. O sangue de Cristo é o que faz você ter essa misericórdia. E sabe, deixa eu te falar, Jesus quando Ele chega num lugar, não tem como você resistir a Ele. Sabe, Paulo ele estava indo para Damasco para prender algum apóstolo, para prender um discípulo de Jesus. E quando ele chega, Jesus, ele vem com toda a glória dele e ele abala o mundo de Paulo. Sabe, o mesmo Deus que encontrou Moisés, o mesmo Deus que encontrou Elias, o mesmo Deus que encontrou Abraão, o mesmo Deus que encontrou Davi, o mesmo Deus que os discípulos andaram, foi o Deus que Paulo conheceu, que é Jesus. E esse mesmo Deus, Ele quer te encontrar hoje, nessa manhã. Só que você precisa abrir o teu coração. Deus, Ele quer te transformar. Não venha pela dor, não venha pelo sofrimento, porque é pior. Você não quer sofrimento.
Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é sofrimento, até sofrimento vem. Não vem, sabe? Vem agora, com sinceridade. E a gente está vendo as reportagens. Cara, a terra está nos dores de parto. Eu não sei vocês, mas eu não estou nem um pouco assustado com esses terremotos. Porque eu sei que, ele está voltando. Sabe? Só que isso daí é um alerta para nós. Isso é para nós se examinar e falar assim, será que eu estou salvo? Você tem convicção da sua salvação? Mas tem uns que não. Sabe? Você precisa rever o teu relacionamento com Deus. Porque às vezes, por um simples falta de perdão, a gente pode não ser salvo. E Paulo, Jesus, na verdade, Paulo não. Jesus, ele não quer você perfeito, ele não quer que você venha cheio de religiosidade, ele não quer você chegando crente. É sujo. Porque não adianta você esconder, você pode chegar soberano Deus de toda majestade e glória e o teu coração pode estar mais sujo que a palavra sujeira, sabe? Não adianta você esconder e tentar, e crente correndo até Deus. Não, vai sujo. Vai cheio de lama, com as suas marcas, sabe? Com as suas feridas abertas, vai. Vai até Ele, vai com sinceridade. Ele já sabe que você está ruim. Para que você vai querer esconder? Vai para Ele te transformar. Não vai porque, tipo assim, vai do jeito que você está para você ficar do jeito que você está. Não. Vai para você ser transformado. Vai para Ele quebrar o teu vaso e te refazer de novo. Sabe? E na conversão de Paulo, uma das coisas também que a gente às vezes passa por cima é que não foi só Paulo que foi tocado naquele dia. A palavra de Deus fala que os homens que estavam com ele ficaram espantados, porque eles não viam, mas eles ouviam a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Jesus e eu tenho certeza que, no mínimo, um deles saíram convertidos naquele momento. Eles ajudaram Paulo a chegar até Ananias, que a gente depois vamos ler um pouquinho. Se você quiser ler no seu tempo em casa, lê o capítulo 9 inteiro, é incrível, é muito legal. A Bíblia toda é muito legal, né? Mas capítulo 9 é top demais. Mas assim, a tua transformação não muda só você, mas todo mundo que está ao redor de você, sabe? E quando Paulo ele se converteu, não só os homens, mas quando Ananias ficou sabendo de tudo que rolou entre Jesus e Paulo, ele ficou assim, Senhor, are you sure? Are you sure que ele tem que vir para minha casa, que ele tem que vir aqui, que eu vou ter que ir até ele e falar com ele? Aí Jesus, ele fala em Atos 9:15, ele fala para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e os filhos de Israel. Sabe, a gente tem que entender, por isso que a gente não escolhe quem vai ser salvo ou não. A gente não converte ninguém, a gente não convence ninguém, sabe? A gente não liberta ninguém e nem cura ninguém, mas Jesus sim. Sabe, o Espírito Santo, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é quem convence. É o Espírito Santo que vai convencer o teu parente, o teu amigo, sabe, o teu boss, o teu patrão, da pessoa de Jesus. E o nosso sim abre esse caminho. Imagina se Paulo não tinha falado sim para Deus. Imagina se Paulo, tipo assim, continuasse incrédulo naquele momento, assim, é os demônios, não sei, é alguém mexendo comigo. Imagina, a gente não ia ter nem metade do Novo Testamento, sabe? A gente não ia ter as revelações sobre Jesus que a gente tem hoje, sabe? O Evangelho talvez nem ia chegar até você. Porque Paulo, ele pregou, Espanha, Roma, Grécia, né, em Israel. E nós somos brasileiros. A gente volta até lá atrás, sabe? Eu sou, como que fala? Descendência de escravos, sabe? E da onde quem trouxe eles?
Quem levou o evangelho para a África? Sabe? Imagina se os discípulos não tivessem dado sim para Jesus, tivessem entendido Mateus 28:19 e levado o evangelho. Você não ia estar sentado aqui. Eles nem imaginavam que, né, uns 2.000 anos depois de tudo, que mais de bilhões, porque se você botar no Google quanto, né, da população, mais ou menos, se diz cristão, o número dá bilhões. Nunca, mas foi o sim deles. Sabe? O teu sim, talvez pode só impactar a geração daqui três gerações na frente, mas você nunca sabe. E quando Jesus, em Mateus 28:19, que eu vou ler rapidinho aqui, ele fala, depois que ele ressuscitou, ele está falando com os discípulos, ele fala, portanto, ide, está até na camisa, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Sabe, quando Jesus, ele fala todos, é todas as nações. Não é alguns, é todas as nações. E a gente precisa abrir os nossos olhos e tirar o véu da religiosidade e simplesmente pregar Cristo. Sabe, os fariseus, eles perderam tanto tempo, sabe, guardando a lei só para eles, a lei só para eles, a lei só para eles, que eles esqueceram da responsabilidade, na verdade, que Deus deu para o povo de Israel. Sabe, a gente faz isso até hoje. A gente perde tanto tempo, sabe, preocupado com o evento, preocupado com isso, preocupado com o que a gente tem que fazer. Tudo interno, que a gente esquece que lá fora tem gente precisando. A gente esquece que Jesus não veio por alguns. Ele não veio por alguns, ele não veio para os bem-sucedidos financeiramente, ele não veio, sabe, para aqueles que estão, não sei, ele não veio para alguns, ele veio para todos. E Deus, ele me fez lembrar que, tipo assim, quando ele, né, escolhe Abrão, que ele escolhe o povo de Israel, ele não escolhe, tipo assim, para fazer, ok, só vocês vão ser meu people e não passa daqui. Não, porque se você ler Gênesis, Deus, ele nunca proibiu alguém de fazer parte do povo dele. Gênesis, quando faz a primeira circuncisão, Abraão, ele teve que circuncidar não só os filhos deles, mas todos os servos. E nem todos os servos eram do mesmo lugar que ele. Ele tinha servos do Egito, de toda aquela área lá, sabe? E quando Deus, ele escolhe o povo de Israel, ele escolhe para eles ser o povo de Deus, mas para eles refletir a Deus. Sabe, ele escolheu o povo, ele escolheu Abraão e sim, as gerações, para que as pessoas pudessem ensinar e mostrar quem é o verdadeiro Deus. Só que eles saíram desse propósito. Vem a religiosidade, vem a rebelião, vem a desobediência. Aí quando Jesus chega e ele morre na cruz, ele estende essa responsabilidade para os gentios, que é para nós. Só que a gente faz a mesma coisa que os fariseus, a gente fica tão preocupado com a parte de dentro que a gente olha só aqui as 4 paredes aqui e aí a gente esquece que nós temos essa responsabilidade de mostrar para as pessoas quem é o verdadeiro Deus. A gente esquece que o evangelho não é difícil de entender. É simples. Cristo, ele é simples. Claro que Deus, ele também não é simples, né? Não é tudo que a gente vai entender sobre Deus. Mas uma coisa que eu posso dizer para você, que até uma criança pode entender, é: Deus desceu do céu, se fez homem, ele se diminuiu para o nível mais baixo possível, viveu uma vida perfeita e se sacrificou por mim, por você, e se ressuscitou ao 3º dia. Eu não vejo nada complicado sobre isso. Por que a gente tem que desenhar assim, fazer acrescentar? Sabe? Eu não estou falando, né,
que a gente não pode pregar nada além sobre isso. Mas tudo, quando a gente começa com Cristo, tudo vem. Os ensinamentos de financeiro, de comportamento, de tudo isso, isso vem. Mas primeiro a gente tem que pregar Cristo. Porque se a gente não pregar Cristo, não adianta você pregar sobre a prosperidade financeira, não adianta você querer pregar sobre a cura e a libertação e não botar Jesus. Não tem como você pregar ou viver o Evangelho sem o Evangelho. Sabe? E quando a gente vê a conversão de Paulo, a gente vê duas transformações, dois tipos de transformação que a gente vê hoje. As escamas da religiosidade caindo e Deus tirando tudo aquilo, sabe, que você achou que estava certo, Ele tira tudo e fala assim, não, esse aqui é o certo. É muito mais simples do que você pensa. Sabe quantas coisas que Paulo teve que aprender e desaprender por causa da religiosidade? Porque eu não estou, sabe, a palavra de Deus fala que a gente não pode também tirar a lei, não pode tirar tudo do Antigo Testamento, porque os dois são um. Não tem como você, Jesus veio, ok, arranca o Antigo Testamento. Não tem como a gente fazer isso. Mas Paulo, ele teve que desaprender muita coisa que ele aprendeu sendo fariseu. E quando a gente vê isso, Deus, ele transforma ele se converteu e ele começa a realmente viver e exercer aquilo que Cristo chamou ele para fazer, que é viver e pregar o Evangelho. Ele teve que sair da zona de conforto dele, sabe? Imagina, você é contra a igreja, você é contra todo mundo, aí do nada você começa a servir o mesmo Deus que você perseguia. E agora, para chegar naquele povo que você perseguia para pregar? Os caras escutam, não é igual por telefone ou Instagram que a gente vai assim, ó, fala fariseu. Aí parece a reportagem. Paulo se converteu. Sabe? Não é assim. As notícias chegavam muito atrasado, sabe? Tipo assim, a pessoa, Paulo se converteu e vai lá, corre 3 dias para chegar em outro estado, outra cidade para contar para aquela pessoa que Paulo se converteu. Aí imagina, Paulo, mó tempão já servindo a Cristo, tem que chegar no lugar. E os caras, não, esse cara não. Eu tenho certeza que Ananias, ele ficou assim, tipo, tremendo, quase cagando nas calças, porque Paulo ia ir até ele e, oh my God, ele vai matar eu, sabe? Só que assim, a transformação é muito grande. E Deus, ele faz isso com a gente. E a segunda transformação que a gente também vê através da conversão de Paulo é da pessoa que não conhece nada sobre Cristo. Por causa de mágoa, por causa de trauma, por causa de falta de conhecimento. Persegue seguidores de Cristo, persegue a igreja, sem saber que, na verdade, você não está perseguindo só uma pessoa. Você está perseguindo o próprio Deus. E só que nas duas, a gente vê que Deus, ele faz uma lavagem assim, que só Ele pode fazer. Porque a conversão de Paulo é crazy town. É tipo assim, não tem ninguém na terra que podia convencer Paulo de que Cristo é real, vivo, sabe? Que ele era Deus. E eu encorajo vocês nessa manhã a fazer uma autoanálise e uma decisão. Porque a pergunta é, você verdadeiramente conhece a Deus? Você verdadeiramente segue a Cristo? O jeito que você está vivendo realmente está valendo a pena? Sabe? Será que tudo isso que você, tipo assim, carrega, será que é isso mesmo que Deus quer que você viva? Será que todas as feridas abertas, será que Ele quer que você anda sangrando assim? Sabe? E essa palavra não é para te condenar. Essa palavra, na verdade, é para trazer à luz tudo que está escondido dentro de você. Tudo que está escondido dentro do teu coração. E para sim encorajar vocês, e isso também Deus me encorajou a buscar a minha transformação. Porque tem muita coisa que a gente todos os dias tem que, sabe, mudar.
Mas aqui essa palavra é para vocês pensar e falar assim, poxa vida, eu preciso mudar. Porque não é para agradar um homem, mas é porque eu estou ferindo o próprio Deus. Sabe? E como eu falei antes, o teu sim, a tua busca, muda a tua vida por completo. Muda quem está ao redor de você e muda o teu futuro. Muda, talvez ela para, talvez não, ela para sim. Maldições hereditárias que vêm lá de não sei quantas gerações antes de você. Sabe, uma cura, talvez até uma doença familiar, o teu sim para em você. E daí o futuro, os seus filhos, sabe, eu falo para quem está single Pringle que nem eu, os seus filhos, sabe, você nem imagina o que hoje você faz que pode, os seus netos, o seu futuro cônjuge, e eu falo para jovem, para adulto, para os seus parentes, sabe? E Jesus, ele não morreu na cruz para você continuar no pecado. Ele não morreu na cruz para você continuar vivendo uma vida miserável, tanto fisicamente, tanto emocionalmente, tanto espiritualmente. Ele não morreu na cruz para você continuar com a sua alma ferida. Ele não morreu na cruz para você continuar que nem aqueles cavalos assim, com religiosidade. Mas Jesus, ele está te convidando para uma vida nova. Sabe? Eu não vou mentir para você e falar que a vida de crente é fácil. Como a Bianca ela fala, a vida de crente não é fácil. Não é. Jesus, ele falou para os discípulos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe? Eu não vou falar para você que a vida do cristão é 1000 maravilhas. Eu não vou. Você vai viver coisa extraordinária? Com certeza. Só que nem tudo vai ser happy, alegria e power. Não, vai ter dia que você vai estar lá no chão e falando assim, Jesus, não quero nem orar. Não quero ler a Bíblia, eu só quero deitar na cama e pensar na vida ou simplesmente dormir. Porque eu durmo, não quero fazer nada, eu durmo. Mas, sabe, há umas coisas que eu posso garantir para você é amor incondicional. Uma paz, sabe? Uma paz que excede todo entendimento. Que por mais que você pode estar mal um dia, mas a alegria do Senhor penetra, sabe? E vida eterna com o Deus vivo, sabe? A gente precisa realmente conhecer a Cristo. Às vezes a gente pensa que a gente conhece a Cristo, daí ele vem e faz que nem Paulo, abala o nosso mundo. E a gente precisa... Sabe? A gente precisa buscar, porque o tempo está acabando. Toda vez que eu vou pregar, sabe, para os jovens, né? Deus, ele sempre traz a minha memória. Cara, o tempo está acabando. Como eu falei antes, a terra já está nas dores de parto. Os terremotos não é coincidência. Sabe? Tudo isso que está acontecendo com os políticos, com o governo, com a terra, tudo está se movendo. Eu falo para todo mundo, porque depois que eu descobri, eu fiquei assim, uau, minha mente explodiu. Você sabia que a Terra está girando mais rápido? A NASA falou que a Terra está girando mais rápido. Se isso não traz um alerta para você, eu não sei o que mais que Deus vai ter que fazer na Terra para mostrar. O tempo está acabando. E se você não acredita, eu te garanto que se você falar com sinceridade, Deus, não acredita em você, mas eu preciso saber se é real. Ele vai te encontrar sim. Não saia daqui sem nenhum pensamento assim, ok, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe, eu preciso me mover. Porque Deus, ele não está procurando obra. Ele quer o seu coração. Porque vai ter gente que não vai conseguir fazer obra, mas vão ser salvos, sabe? E você que, tipo assim, quando você conhece a Cristo, você não quer viver de outro jeito. Não tem como. E se você viver de outro jeito, você não aguenta ficar. Ou você morre porque você está longe, ou você corre de volta. É igual a Asaf fala em Salmos, né? Que daí Fernando Abrão fez a música. Quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Não sabe. Porque a presença de Deus, ele é tão real, é tão forte, que
a tua visão de vida muda. Você olha para as coisas, muda. Você vai, sabe? Quando eu vou assim, em festa de família, né? Porque a minha família não é convertida. Quando eu vou, eu me sinto assim, que nem uma esquisita, uma estranha, assim, sabe? Uma caixinha fora do lugar, sabe? A ovelha negra em meio das ovelhas brancas. Então, tipo assim, eu me sinto assim, porque a gente tem não conhecimento, mas já teve tanta intimidade com Deus, que você olha e fala assim, cara, esse lugar não é para mim. Aquele negócio, sabe, dói em você. E eu terminei agora de ler o livro de João, né? E uma das coisas que eu achei muito lindo, que quando Jesus ele está orando, ele fala assim, ele fala com Deus sobre os discípulos, e ele fala, o mundo incomoda eles. O mundo, eles ficam incomodados. Porque eles não são do mundo. Como eu não sou do mundo. Sabe? Queira você que Jesus fala isso de você. O mundo te incomoda porque você não é do mundo. Você não é do mundo. Sabe? Jesus, ele morreu na cruz por você. Por mim. Não para você ficar no mundo. Sabe? Não fica. Não fica. Não fica. Tem gente que fica tanto assim aqui na igreja, né, nos caminhos de Deus, e aí quer experimentar. Cara, não queira experimentar. Não queira. Sabe? A gotinha que eu experimentei já foi ruim. Sabe? Eu não estou falando assim que eu tenho um testemunho, né? Porque tem testemunho e tem o testemunho. Eu não tenho, assim, um testemunho, assim, crazy, tipo, eu era do mundão e eu era da vida louca. Não, gente, eu cresci na igreja, né? Mas, assim, tem muita coisa do mundo que eu experimentei, assim, só uma gotinha que hoje, para mim, não dá. Não dá. Sabe? Não deixa, sabe? Você que cresceu na igreja, né? Não deixe que as pessoas falem assim, mas você tem que viver um pouquinho. Viver o quê? Porque, se eu não me engano, o salário do pecado é a morte. Então, não tem vida aí. Sabe? Viver o quê? Eu quero viver Cristo. Sabe? Você tem que desejar viver Cristo. E se você já tem um relacionamento com Cristo, não fica com isso só para você. O evangelho não foi para ficar só aqui. Foi para expandir, para entregar para aquela pessoa que você nem imagina que está precisando. Sabe? Compartilha o amor de Cristo, o evangelho, antes que o tempo se esgota. Sabe? Porque está esgotando e muito rápido.